Aqui nós temos, meu esposo e eu representamos a primeira geração. E, Pai, esses aqui representam a segunda geração. E, Pai, esses aqui representam a terceira geração. Pai, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor por isso. Pai, obrigada, porque a Tua palavra é verdadeira. E assim será até a Tua volta. Gerações virão através de nós, Pai. Mas a honra e a glória é toda Tua, Pai. Em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Obrigada. Obrigada. Podem se assentar. Que alegria, né? Que alegria estarmos na casa do Senhor. Peraí, cadê o meu fofão? Cadê seu filho, hein? Ah, teve que sair. Vocês já viram que essa geração já tem uma pessoa que é melhor que ela, que é o filho dela. Vocês conhecem esse que fica tirando o retrato? Vocês já viram? Terceira geração. Fantástico, né? É vontade de chorar mesmo, é verdade. Rutileia, você tem já o que vem depois de você, que é a sua filha, e já tem os seus netos, que também são daqui. Né, pastor Marcelo? E outros, eu estou citando esses que representam cada um de nós, né? E que alegria. E esse verso que foi falado na hora da adoração, através das nossas ofertas, né? Através dos nossos dízimos, que nós fazemos por amor. Nós não temos obrigação de sermos dizimistas nem ofertantes. Não, queridos. A Bíblia não nos ensina isso. Mas nós fazemos por amor a Deus. É diferente, né? Né, pastor Arthur? E ele leu aqueles versos em 1 Coríntios, né, no capítulo 3, quando diz Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Eu quero dizer para vocês, queridos, que isso ocorre, aconteceu e acontece nessa comunidade. Quem faz crescer não são os bispos, desculpa, Mara, te falar isso. Quem faz crescer é o Senhor. Nós aqui somos obedientes, estamos cá para amar, para ajudar vocês a crescerem, né? Para discipular, que o discipulado é hiper importante, não tenha dúvida, né? Não é bom que o homem ande só. A palavra do Senhor diz isso, né? Nem na vida secular, creio que nem na vida sentimental, apesar que, né? Nós não podemos ser radicais, dizer, todo mundo tem que casar, não necessariamente, né? Isso é muito relativo. Mas é bom a gente ter. Eu ando com o Henrique há 53 anos, é bom demais, meu Deus. Eu sem ele, eu ia ser. Meu Deus, eu estava frita, né? Mas é muito bom ter um companheiro, um amigo, né? Da mesma forma, não só na vida emocional, na vida sentimental, mas na vida espiritual é a mesma coisa. É muito bom ter amigos, né? É muito bom. E lembre-se, você que faz parte de uma comunidade, nós somos uma família e cada pessoa, cada indivíduo tem uma forma de ser, né? E nos relacionamentos sempre vão haver complicações. Meu Deus, quem não sabe disso, né? Mas quando a gente entende isso, a gente faz amizades mais sólidas, a gente não cobra tanto, a gente perdoa mais, né? Muita coisa gira acontece. E hoje eu quero ler com vocês um texto que me fez refletir durante essa semana toda. Os nossos bispos, Marcelo e Bianca, estão no Porto, e eu vim cá substituir o bispo Marcelo, uma responsabilidade muito grande, porque ele é muito fera, mas eu fiquei feliz de estar cá com o nosso pastor Arthur, né?
E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu estudei já há muitos anos atrás e Deus me incomodou. E eu disse: Senhor, o que eu posso hoje compartilhar com meus amados amigos? E Deus disse: leva eles a lerem Êxodo, capítulo 8. Eu quero ler dos versos 8 a 10. E quero conversar com vocês o que eu entendi sobre esse pequeno trecho. Êxodo, capítulo 8, versos de 8 a 10, tá certo? Diz assim a palavra do Senhor: então o faraó convocou Moisés e Arão e disse: supliquem ao Senhor que afastes as rãs de mim e de meu povo. Deixarei seu povo sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. Verso 9. Moisés disse a Faraó, vou ler agora aqui na minha versão, vocês podem acompanhar nessa. Moisés disse a Faraó: tua é a honra de dizer-me quando eu devo orar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que tu e as tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no Nilo. Amanhã, o faraó disse. Quero chamar a atenção, essa pequena palavra. Amanhã, o faraó disse. E o texto continua, né? O verso 10 diz, vou ler, mas o que eu quero chamar a atenção é esse amanhã. O faraó disse, né? E o verso 10 diz, Moisés respondeu: será que tu nos dizes para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus? Interessante, né? É como essa história aqui, esse texto, todo mundo conhece. As pragas que foram lançadas, né? Sobre Faraó e o seu povo. E, na verdade, Faraó e o povo dele já haviam sofrido a primeira praga. Essa da rã não foi a primeira praga quando vocês lê e estuda o texto, né? A primeira praga foi, na verdade, quando a água foi transformada em sangue. O que ocorreu? Quando a água foi transformada em sangue, ela contaminou toda a água e os peixes morriam por causa dessa contaminação. Mas mesmo assim, Faraó, vendo aquela primeira praga, ele continuou com o coração duro. Uau! A coisa a ocorrer de forma maligna, vendo, não foi uma coisa supostamente que alguém falou, eles estavam a sofrer na pele, mas ele não abriu o coração. Continuou com o coração duro e não deixou o povo hebreu ir embora. Continuou firme na posição dele do eu acho, vai ser assim. E agora acontecia uma situação pior. Agora, uma quantidade enorme de rãs, né? Surgiram nos rios, invadiram as casas, diz o texto, entraram nos quartos. Imagina, você está a dormir e as rãs subindo na sua cama. Imagina, nas panelas, quando você vai comer Imagina a cena, Sara. Porque é horrível, né? Vocês, por acaso, já caiu alguma rãzinha assim em cima de você, ou então aquela lagartixa, é horrível, dá um nervoso, ela é geladinha. Imagina uma multidão, né, de rãs. E era uma invasão, deve ter sido uma invasão terrível para os egípcios, né? Porque eles não conseguiam comer, se alimentar, porque a maneira que eles iam comendo, fazendo qualquer refeição, aquelas rãs saltavam nos seus pratos. E durante a noite, imagina, como você vai dormir com aquelas coisas pulando em cima de você. Mas então, depois dessa segunda praga,
Faraó finalmente cedeu e mandou chamar Moisés, como diz o texto que nós acabamos de ler. E Faraó disse para Moisés: por favor, Moisés, roga aí para o teu Deus, pede a ele que afaste as rãs de mim e do meu povo. E quando que eu devo fazer isso? Moisés perguntou. Aí ele disse: olha, só amanhã, tá? Que loucura! Como é que uma pessoa a viver uma situação dessa responde para Moisés: amanhã a gente conversa? Não sei se isso acontece com você, mas muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Amanhã eu resolvo, mas o negócio é para resolver agora, a mudança é para ser feita agora, a transformação é para ser feita. Olha, o meu relacionamento com o meu cônjuge está uma porcaria, vamos resolver, amanhã a gente conversa. Vocês já viram a história assim? Né? Então a gente percebe que o que ocorreu naquela época com aquele homem, com Faraó, quando ele disse amanhã, a mesma coisa hoje o ser humano faz, né? O ser humano faz. Ele, imagina, Faraó, como é que pode uma pessoa que está vendo aquela jão, devia estar até com um enjoo no estômago, né? Ele poderia se livrar daquilo imediatamente. Moisés disse: olha, fala, posso fazer agora, e você diz amanhã. Incrível como, infelizmente, muitas histórias ruins se repetem. E nós somos assim. Eu não sei se você, mas de um modo geral, a Mara fala de um modo geral, nós sentimos muitas dificuldades em desistir das situações que nos fazem mal. Vou repetir. Tenho percebido que nós temos muita dificuldade em decidir sair das situações que nos fazem mal. Nós relutamos em quebrar padrões mentais reprováveis. Nós resistimos a quebrar esses padrões mentais. Isso é sério. Nós temos dificuldade. O nosso procedimento, vamos dizer assim, o nosso jogo qual é? É o da procrastinação. Concorda com a Mara? Vamos deixar para amanhã. Amanhã, por favor, amanhã. Não. Ou seja, vamos adiar indefinidamente aquilo que precisa ser feito. E eu pergunto hoje para a comunidade, nós viemos hoje cá para refletir sobre isso. O que precisa ser feito hoje para haver mudança na minha vida? O que é preciso fazer hoje para haver mudança na tua vida? Esse texto me levou a essa reflexão. Amados, olha que coisa interessante que a Mara vai falar agora. Você pode depois procurar na rede social o que eu vou falar agora. Isso é comprovado cientificamente, que quando a gente repete por anos vivências indesejáveis, guarda isso. Quando a gente repete por muito tempo vivências indesejáveis, sabe o que acontece com o nosso cérebro? Ele entra em condicionamento, que se chama, na psicologia, fixação. Preste atenção, pá, isso é muito sério. E quando a mente está fixada, ela rejeita qualquer tipo de mudança. Olha que loucura, cara. Então, hoje é importante a gente saber isso. Ao repetir por anos a fio, vivências que não são boas, por anos, o cérebro entra em condicionamento
E isso se chama fixação. Ele não consegue, a mente não consegue ela mudar, porque ela está fixada, ela rejeita qualquer mudança, o cérebro fica naquilo e não consegue. Muitas pessoas não conseguem por causa disso, mas só que hoje eu e você conhecemos o Jesus Cristo, que pode e quer mudar a nossa mente. Isso é sério, amados. Isso é sério. Um grande teólogo, não me lembro o nome dele, tá? Desculpa lá. Ele disse que quando se está cronicamente preso ao que adoece, o efeito pode ser uma paralisia. Olha que loucura. E a alma perde a motivação de desejar algo novo. Fantástico. Eu vou repetir para você prestar atenção. Quando se está cronicamente preso ao que adoece, pensamentos, manias, pecados. Caramba! O que acontece? O efeito pode ser, você fica paralisado, você não sai daquele estado. E a alma perde, a sua alma, ela perde a motivação de desejar algo novo ou mudar as coisas. Você acha que ele está falando uma coisa certa? Eu concordo, não é verdade? Isso acontece com a gente, queridos. Isso é muito... Aí por isso que a gente diz, a gente pensa, não, hoje não, amanhã. Mudar agora, poxa, está tão bom assim. Não, mudar agora, vai me acarretar muito trabalho. Eu tenho que mudar, poxa, eu tenho que, meu Deus, eu vou ter que mudar o quê? O modo de eu falar com o meu cônjuge, o modo como eu trato ele, o que eu tenho que mudar? Quem sabe o quê? É sobre sexo, é o quê? Hoje o negócio está pampa. Quem não mira Jesus, querido, dança. Ninguém é melhor do que ninguém. Quem está em pé, cuidado para não cair. Então nós temos que estar enraizados na nossa fonte, na nossa rocha que é Jesus Cristo. Não tem outra saída, amigão. A escolha é sua, pá. Sabe por que a Mara diz isso para você? Porque a palavra de Deus diz que, Sara, Jesus, Ele nos chamou, que coisa fantástica, para a liberdade nele. Fantástico. Ele nos chamou para a liberdade. Mas infelizmente muitos ainda que conhecem esse Jesus ainda continuam, permanecem presos às manias que não tem nada a ver com a palavra. Eu quero te lembrar hoje, eu não conheço o seu coração, mas o Senhor conhece, Ele te ama do jeito que você é, mas Ele quer que você cresça, e Ele quer mudar você sim. Ele te chamou para ser livre. Ele te chamou para ser livre. Mas infelizmente, na minha caminhada, eu percebo, nos meus relacionamentos familiares, de amigos, não importa onde, na igreja, eu percebo que não são todos que desejam isso. Sabia, queridos? Infelizmente, nem todos desejam isso. Nem todos desejam de verdade se livrar dessas doenças da carne, vamos dizer assim, e se mantém numa situação desconfortável. De repente, penso eu que uma pessoa que ama Jesus, ela fica nesse estado porque não quer enfrentar aquilo que realmente é essencial para a vida dela. Já se acostumou, como eu disse no começo da palavra, fixação. A mente fica na fixação. E aí você, para mudar, é punk. E o que acontece? Muitos, ao invés de buscar a cura, muitos eu tenho percebido, eles têm a tendência de trocar apenas um vício da alma por outro vício. Já viu isso?
Olha que loucura. Mas é o que acontece. Médicos, psiquiatras, psicólogos já falam sobre isso. Você vê essa cirurgia, né, que para a pessoa emagrecer, quantos resultados? Hoje já não precisa tanto fazer, mas muitas pessoas não tiveram sucesso nessa cirurgia bariátrica, né, que chama? Né, pastor? Obrigada, né? Depois de algum tempo elas conseguiram, mas aí trocaram por outra coisa. Ao invés de comer, trocou por outro vício. Olha como é que a mente humana é complicada. E por que isso acontece, Mara? Porque não mudou uma coisa, a cabeça. Não mudou os pensamentos. Não mudou a forma de realmente seguir esse Jesus. De dizer, estou aqui, Senhor, eu sou punk, olha, eu sou a maior das pecadoras, mas, Pai, eu quero o Espírito Santo que Tu segure a minha onda, porque eu não quero mais errar nisso. Mas a gente tem dificuldade de às vezes se abrir para Jesus, como se Ele não nos conhecesse. Ou quem sabe nos achamos perfeitos. Aí é pior ainda, né? Sabe, queridos, na vida espiritual acontece uma coisa muito interessante. Quem crê em Jesus, que conhece a palavra, né? E crê de coração mesmo, claro. Acontece uma coisa muito interessante. A gente, quem sabe já quebramos todos os ídolos de gesso, ok? Mas muitas vezes nós trocamos esses ídolos de gesso por outros tipos de ídolos vivos, que são os nossos pecados. Eles se tornam nossos ídolos. Quem está entendendo, dá uma salva de palmas, Senhor. Então nós temos que prestar atenção, queridos, como nós estamos na nossa vida, no nosso caminhar com Cristo. Você podia perguntar, Mara, mas qual é? Me diga aí uma característica de uma mente livre, Mara. Boa pergunta. Uma característica de uma mente livre, penso eu, poderíamos ter várias opiniões aqui, tá? Mas eu penso que é você poder transitar livremente na sua vida, distinguindo o bem do mal. Concorda com a Mara? O que é ter uma mente livre, Mara? É quando eu, Mara, tenho a capacidade de transitar durante a terra os anos que Deus tem para mim, distinguindo, isso aqui é o bem, não, isso aqui não tem nada a ver comigo, Senhor, isso aqui não vai me fazer bem, isso aqui vai me fazer bem, isso aqui vai me fazer mal, Senhor. Isso é uma mente livre. Ter interesse no que é sagrado, ter interesse também no que é secular, do lado bom, que tem muitas coisas, nos relacionamentos. Isso é ter uma mente livre. E ser livre é a capacidade que a graça nos concede. Olha que coisa interessante. A graça que o Senhor derrama sobre a minha vida e a sua, essa graça nos concede para decidir o que a gente quer, para permitir-se, para nós escolhermos, para dizer não, para eu ser eu mesma, como Deus me criou, como Deus quer que eu caminhe aqui na terra, e não eu andar na terra com o vício que eu me tornei, porque o vício em qualquer área, vício está falando, é uma droga, e ele nos torna o quê? Ele não nos torna semelhante ao Senhor. Desculpa, queridos. Então a graça de Deus, quando ela é derramada sobre nós, ela permite que a gente faça a escolha certa. Deus não fez robôs, a gente está cansado de dizer isso.
Mas essa graça permite eu escolher o que é bem para mim, ou então eu posso escolher o mal. E talvez, sabe, queridos, hoje a maior necessidade que nós temos de Cristo, a maior necessidade que nós temos de Cristo hoje, é que Ele nos liberte, sabe de quê? Dos nossos vícios da alma, e não de demônios. Desculpa, Mara, de falar isso. Hoje, a nossa maior necessidade como cristão, não é a gente ser liberto de demônio, é fácil, mas é ser liberto dos vícios da alma. Isso aqui é difícil, mas é por isso que hoje nós estamos cá, para a gente aprender isso e mandar brasa, investir nisso, porque nós somos os escolhidos do Senhor. Você é o escolhido do Senhor, e você não vai abrir mão disso. Ah, queridos, que fantástico. Mesmo que você caia, você vai se levantar. Você escutou o que eu disse? Você não vai permanecer caído. Isso é fantástico. Você pode recomeçar. Sabe, queridos, por Deus derramar essa graça dele sobre nós, e essa graça ela nos faz, nos dá a chance de nós escolhermos entre o bem e o mal. E eu creio que Deus, Ele pode sim tirar os nossos vícios. Mas deixa eu te falar uma coisa, sem a sua ajuda vai ser impossível. E hoje você veio aqui, eu não sei, a sua vida íntima com Deus, eu quero dizer que é capaz de você abandonar todas as manias ruins que tem te trazido até aqui. E olha, nós como famílias, eu tenho aprendido. Como eu disse para vocês, 53 anos andando com o Henrique. Quando Deus fala comigo, eu nunca olho para o Henrique, eu olho para mim. Foi uma coisa que eu aprendi já há longo tempo. Porque muitas vezes nós mulheres temos que dizer: eu avisei! Epa! O problema é ele! O problema é você, querida. E é você, querido. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Eu tenho visto que quando eu tenho cuidado de mim, não espalha não, tá? Mas o Henrique tem melhorado muito. Porque eu me controlo, às vezes estou com vontade de fazer uma malcriação, aí eu não faço. Aí eu ganho ponto. Aí ele diz: Mara, você é a melhor mulher do mundo. Eu sou esperta. Sabe, queridos, nós temos que entender isso. Não joga a responsabilidade para quem está ao seu lado. Sabe, e eu tenho visto que eu tenho aberto mão de muitas coisas. Eu não tenho adiado para o amanhã, porque o tempo de Deus, ele se chama hoje. Ele se chama hoje. Mas muitas vezes nós nos sabotamos. Você concorda com a Mara? Você sabe o que é sabotar? Olha o que diz em Romanos, capítulo 7, verso 15. Olha que giro. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Acontece isso com você? Não é verdade? Olha aí, isso se chama sabotagem. A gente se sabota. Olha que loucura. Sabotar é isso. É o ato de você destruir aquilo que seria bom para você.
aquilo que te impede de você ser bem-sucedido no seu casamento, no seu relacionamento com o seu cônjuge, com seus amigos, em qualquer área da sua vida. Queridos, existe um sabotador dentro de nós. É como Paulo diz aqui nesse verso. Esse sabotador que existe dentro de nós, escuta isso. Esse lado sabotador, ele resiste, ele se recusa a ser integrado na consciência nossa. Entendeu o que eu falei? Esse sabotador, ele resiste a não entrar na nossa consciência. Por isso que nós continuamos muitas vezes nos sabotando, fazendo asneira, porque ele não quer. Muitas vezes, você até quer decidir alguma coisa, fazer certo, mas aí você faz o que não é certo. Então, esse sabotador, ele tem dificuldade, ele não quer entrar na nossa consciência. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos ser autônomos. Eu é que mando na minha vida, eu é que sei de tudo. Essa parte sabotadora dentro de nós, muitas vezes é o piloto automático. Ele age sem esperar, sem ninguém perguntar. Concorda com a Mara? E nós temos que estar atentos com isso, porque esse verso em Romanos fala sobre isso. E queridos, escuta o que a Mara vai dizer para você agora. Quanto mais nós vivemos no automático, quanto mais nós vivemos sem consciência, mais chances de nos perdermos é maior. Você escutou isso? Olha que loucura. Meu Deus, quanto mais vivemos no automático, sem consciência das coisas, mais chances temos de nos perder. E quando nós não reconhecemos esse lado sabotador agir dentro de nós, sabe o que ocorre? Nós ferimos as pessoas que estão mais perto de nós. Às vezes a gente não quer nem machucar a pessoa que a gente ama, que está perto de nós, mas a gente machuca. É o lado sabotador, como diz Romano. Eu faço aquilo que eu odeio. Epa! É o lado sabotador que você tem que prestar atenção. Esse lado provoca intrigas, brigas. Concorda com a Mara? É o lado sabotador. Eu não queria ter feito isso com ele, mas eu fiz. Romanos fala. Então, antes de você fazer, para. Reflete na palavra de hoje, que nós estamos compartilhando. E com certeza, você não vai deixar para amanhã o que fez Faraó. Você vai agir hoje de forma diferente. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Quantas vezes causamos fraturas nos relacionamentos por causa desse lado sabotador nosso? Quantas vezes, por causa desse lado sabotador, nós temos fragmentação no nosso interior? Almejamos o bem, queremos o bem, mas nos surpreendemos como destruímos com facilidade as coisas boas da vida que Deus tem nos concedido. Que loucura, pá! Lado sabotador. Está deixando para amanhã, não quer resolver hoje. Hoje é o dia, pá! Agora é a hora. Romanos, poder botar o Romanos 7, verso 18, só para eu
né? De novo aqui. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana. Olha que coisa linda esse verso. Olha o que Paulo diz, querido. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Acontece isso contigo? Ou você é bambambam em tudo. Paulo que já nos adverte disso. Fantástico. Olha, eu sei que em mim, isto é em minha natureza humana, nossa natureza humana é falha mesmo. E nós temos que correr atrás, não nos sabotar e não deixar para amanhã, que foi o primeiro verso que eu fiz. Uma colocação primeiro. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Aí, queridos, vem um verso lindo, que vai te dar coragem hoje, mais ainda, de você mudar cada vez mais, que se encontra em Gálatas 5, verso 24. Eu quero deixar esses versos para você durante a semana. Você vai lá, lê de novo, e lê, e cada leitura você coloca diante de Deus as suas fraquezas. Sabe por quê, querido? Sabe qual é a maior vitória que você pode ter contra o inimigo espiritual e carnal, que é você mesmo? É você confessar os seus erros, os seus pecados. A confissão é fantástica. Você admitir que você não é nada. Que legal! Né? Que você precisa desse Deus, que você não é melhor do que ninguém. E olha o que diz em Gálatas 5, 24. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus, epa, é o nosso desafio dessa semana, hein? Daqui para frente. Não é da manhã não, é da agora. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Meu Deus do céu. Isso é muito forte, querido. Eu quero ler com vocês. 1, 2, 3, já. Aqueles... Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a fazer isso? Não precisa dizer, eu quero que você pense. E lembra, não olha quem está para o seu lado, essa palavra é para você. Sabe, para com esse negócio de dizer, porque meu marido falha mais do que eu, ou porque a minha esposa falha mais do que eu. Para com essa paranoia, isso é infantilidade. Por favor, cada um vai olhar para si, e você vai ver que coisa linda que vai acontecer. Coisa linda. Fantástico esse verso em Gálatas. Em Cristo, diz aí, em Cristo nós podemos crucificar a carne. Agora, em Cristo podemos crucificar. Aqueles que pertencem a Cristo crucificarão. Então, olha só, você tem que fazer a sua parte. Tem pessoas, às vezes eu vejo, né, e eu respeito, ele não é convertido, ele aceitou Jesus, não sei o quê, mas continua fazendo as mesmas porcarias. Primeiro, nós não podemos julgar ninguém. Quem sabe quem é salvo ou não é só o Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos parar com essa paranoia de ficar julgando os outros, entendeu? E outra coisa, às vezes as paixões, os desejos, o desejo inclui também falação demais. Quem fala demais do outro, quem julga demais o outro, você fala, isso é errado. Já vi famílias serem destruídas, igrejas serem destruídas, porque as pessoas vão numa comunidade, não estou falando só aqui, não estou falando geral, ficam falando da igreja, caramba! O amor que nós temos, nós derramamos, mas ninguém é perfeito, caramba!
mas amamos de verdade. O preço foi pago. Então, olha só, em Cristo podemos sim crucificar a carne, mas ela sempre vai tentar te derrubar, querido. Sempre vai tentar. Você tem que estar atento. Mas é como eu disse, que uma das armas mais poderosas contra o pecado, contra a força maligna, se chama confissão. Uau, fantástico. Confissão, Senhor, eu não sou nada, Senhor. Senhor, eu sou fraca, preciso de Ti, Senhor. Nós precisamos aprender a dizer isso para Deus, querido. Sabe, ao invés de falar do outro, que o outro é isso e aquilo, fala de você. Senhor, eu sou fraca mesmo, me perdoa, eu quero acertar, eu vou melhorar, Senhor. Aprenda a fazer isso constantemente, faça disso uma oração na sua vida. Sabe por quê, meus amigos? Porque tudo que é exposto, que é colocado à luz de Cristo, quando você coloca a luz de Cristo, os erros, os teus pecados, esses pecados perdem a força em você. É sério. Um parênteses. Isso você vai cortar na televisão. Um exemplo. Vocês sabem, eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta. Quem é que está lá atrás? Ah, não, que susto. Pensei que era um amado meu que veio me visitar, mas eu acho que é ele não. Parecido, ia ficar feliz se fosse ele. Um bigodinho aqui, mas nele não, né? Lá atrás, está do lado, camisa branca. Como é seu nome? Não, é você mesmo que olhou agora. Fofinho. Um exemplo, eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta. Eu fiz mestrado em psicologia, eu sou terapeuta familiar sistêmica, não sou psicóloga, tá? Mas estudei um bocadinho. Só que, falando em terapia sistêmica e mais pós-graduações, eu estudei uns 7 a 8 anos. Não foi um curso, né? E fiz isso por causa da Igreja do Senhor. E um cônjuge me procurou. Eu compartilhei isso até numa célula interessante. E o cônjuge disse, outro cônjuge me traiu. E eu agora vou trair ele também. Interessante, né? Eu fiquei assustada. Ouvi o cônjuge. E disse para ele, vai ser a maior burrice que você vai fazer. Você é um boboca, para não chamar de outra coisa, né? Jesus, cara, perdoa você das suas mentirinhas. Jesus perdoa você porque de vez em quando você, né, vê umas coisinhas que não devia. Aí comecei a falar umas coisas assim, aleatoriamente, né? Quem somos nós para julgar ninguém? Perdoa, cônjuge. Perdoa. Fala para Deus que você está ferido. Fala para Deus. E Deus vai te restaurar. E se você amar mesmo esse cônjuge, tudo pode se fazer novo. E não é que Deus fez. Fantástico o poder de Deus. Mas você tem que se abrir. Não se achar. Porque, porque eu não faria isso. Cala a boca, ora por quem fez. Dá a mão, levanta, caminha, vamos em frente. Você vai sair dessa sim. Confessar por quê? Porque você deixa de ter sombra. Quando você confessa diante de Deus, né? A luz de Deus, o que acontece? O pecado perde a força. E ele deixa de ser uma sombra, fica escondido, né? E a partir daquele momento,
Né? Sabe o que vai acontecer? O oculto já não vai mais ser oculto. Então o demônio não pode ficar dizendo, não, você é um mentiroso. Não, porque a pior doença do indivíduo é aquela que é vivida em segredo. A pior doença do inimigo é aquela que é vivida em segredo. Nós não precisamos viver em segredo, porque Deus é um Deus de quê? Livre, é um Deus de clareza, é um Deus de luz, e Ele quer que a gente cresça, Ele quer que a gente não permita com que esse lado humano que nos sabota, nos deixe para baixo. Ele quer que a gente resolva hoje, não amanhã. Você topa esse desafio, Sara Portugal? Deixa eu te falar uma coisa, estou terminando, mas está tão bom, né? Estar aqui com vocês. A ação da carne, ela é uma ação autodestruidora, grava isso. A ação da carne é uma ação autodestruidora, ela é insensata, ela traz prejuízo para nós próprios. Então por isso que nós temos que vencer. Por isso que nós não podemos parar. Paulo pergunta, a palavra de Deus, tem um texto lá que Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu pergunto para você hoje, igreja, por nós mesmos não há como, você concorda? Mas a graça de Deus, por Cristo Jesus, a vida do Espírito Santo em nós, nos dá a possibilidade de vivermos com equilíbrio, de vivermos com harmonia, de vivermos com sensatez. E apesar da carne tentar nos sabotar, mas se nós estivermos transparente, de verdade, diante do Senhor, Ele nos dá vitória. Não tenha dúvida, preciosos. Não tenha dúvida. Então, para fechar, o que o Evangelho, Sara Portugal, Europa, o que o Evangelho me pergunta hoje? O Evangelho hoje pergunta essa noite para a gente o seguinte: o que eu quero? Eu quero viver, eu quero continuar me inclinando para as tendências do meu ser desesperado, despedaçado, e permitir que essa tendência, que ele domine sobre mim? Ou eu quero me inclinar à suave presença do Espírito Santo, para que Ele tenha a palavra final nas decisões da minha vida? Qual a escolha que eu faço? A primeira ou a segunda? Eu pergunto hoje para você. Não viva em cima do muro, porque a duplicidade, ela traz ansiedade. A duplicidade traz escravidão, queridos. Você fica escravo daquelas coisas erradas. Traz temor. Mas com a pureza do coração, quando a gente resolve ser puro de coração, nós, na verdade, venceremos tudo, querido. Tudo, querido. Que o nosso Deus hoje possa de verdade ser o Senhor da nossa vida. Que Ele possa, de verdade, eu e você que vamos ceiar agora, quero convidar você, a equipe do louvor pode vindo, nós vamos cear, e eu quero que você pense nessa palavra que foi falada agora. Duas reflexões importantes, uma consequência da outra, uma leva a outra. Fazer hoje. Faraó passou aquele período, aquele transtorno, ele deixa para resolver amanhã. Muitas vezes nós estamos assim. Então hoje Deus diz para você: resolva hoje. E quando a gente resolve, quer resolver hoje e não deixar para amanhã, esse lado sabotador que nós carregamos, ele também vai ser vencido. E nós vamos partilhar da ceia,
E Deus vai renovar as nossas forças. Mas você tem que querer. Enquanto o pessoal está a preparar a ceia e vir para cá, eu pergunto para você. Você realmente hoje quer mudar? Você hoje vai cear, vai renovar a sua aliança com Cristo? É como o Arthur disse. A ceia, nós comemoramos a volta de Jesus. Ele morreu, mas Ele ressuscitou, Ele não parou na morte. E da mesma forma, eu e você, não precisamos continuar a viver uma morte emocional e nem uma morte espiritual. Jesus veio para nos tornar livres, vivermos uma vida de liberdade que Cristo nos deixou. E eu pergunto a você, você está sentado aí na sua cadeira, fecha os seus olhos, pensa nisso que a gente conversou, e o Evangelho nos pergunta hoje. Nós vamos ceiar, e antes de ceiar, o Evangelho nos pergunta: o que você quer, Sara, Portugal, Europa? Você quer continuar se inclinando para as tendências do seu ser despedaçado, para as tendências da carne? Ou você quer hoje, agora, se inclinar de verdade à suave presença do Espírito Santo, para que o Espírito Santo tenha a palavra final nas decisões da sua vida? O que você escolhe hoje, Sara, Portugal? Vamos distribuir agora os elementos da ceia. Podem distribuir enquanto eu vou falando aqui. Eu quero convidar você a ficar de pé. Pode ficar de pé. Vamos esperar todos receberem. Obrigada, meu querido. Enquanto estão a distribuir a ceia do Senhor, eu queria que colocasse no telão 1 Coríntios, capítulo 11. Obrigada, minha amada. A partir do verso 23. Eu quero ler enquanto distribui a ceia. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também um cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Levanta o cálice e o pão. Eu quero consagrar. Eu quero consagrar. Pai amado, nosso Pai, eu te dou graças por este momento e pelo sacrifício de amor que foi feito por cada um de nós na cruz. Eu quero te agradecer, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus Cristo, que na noite que tu foste traído, tomou o pão, deu graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E da mesma forma, Senhor, Pai, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Diz a palavra: fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E ao bebermos deste cálice, Senhor, nós reconhecemos o sangue que foi derramado para o perdão dos meus pecados e para o perdão da tua igreja, Pai, na terra, Pai.
A nossa purificação, purifica-nos, Senhor. E a nossa reconciliação contigo, nós nos reconciliamos, Senhor, contigo. E declaramos que queremos sim seguir o teu Espírito, que comanda a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Obrigada, consagramos, Pai, o pão e o vinho, Pai. Obrigada por tudo, Pai, no nome de Jesus. Queridos, podem ceiar. Graças eu te dou